Galerinha desenrolada, professor Wagner Oliveira, hoje com Química Orgânica, especificamente isomeria. O que a gente tem para discutir de isomeria? O que a gente tem de falar de isomeria? O que seria pertinente e recorrente nas últimas edições do Enem a respeito de isomeria? O próprio tema isomeria, ele constitui uma problemática na química orgânica. Que problemática? Para compostos inorgânicos, especificamente inorgânicos, a fórmula molecular é uma informação plena. Onde é que eu estou querendo chegar? Se eu perguntar para você qual é a fórmula da água, a fórmula molecular da água, todos vocês vão me responder H2O, com a certeza plena de que não existe nenhuma outra substância com fórmula H2O que não seja água. Se eu perguntasse para você qual a fórmula molecular do ácido sulfúrico, vocês iriam me responder H2SO4 e eu repito, com a certeza plena de que não existe nenhuma outra substância senão o ácido sulfúrico que possua a fórmula H2SO4. Entretanto, essa situação ela não se apresenta na química orgânica, ela não está na química orgânica. Por quê? Uma única fórmula molecular, como por exemplo C2H6O, vamos falar aqui de uma molécula pequena, de uma substância orgânica pequena, uma substância de fórmula C2H6O pode ser representada de várias formas. Então, se eu te desse esse problema, se eu te desse esse questionamento, escreva para mim a fórmula estrutural plana de uma substância com fórmula C2H6O, você fatalmente iria me responder duas substâncias. Você iria me responder essa aqui, que é um álcool, tudo bem? E você iria me responder essa aqui, que é um éter. Observe bem que situação peculiar em química orgânica. Duas substâncias completamente diferentes que possuem a mesma fórmula molecular. Essa situação, esse caso, essa peculiaridade, nós definimos, nós chamamos de isomeria. Então, o que seria isomeria? É o caso, é a situação onde compostos que possuem a mesma fórmula são substâncias diferentes. Ora, e para o entendimento de isomeria é importante, é pertinente que você tenha uma noção dos termos, da nomenclatura usada na isomeria. A nossa isomeria é o fenômeno na qual substâncias podem ter a mesma fórmula e se apresentarem de forma diferente. Mas elas vão se apresentar de forma diferente como? Ou elas serão diferentes através da sua fórmula estrutural plana e por isso isômeros planos, quando eu consigo diferenciá-los pela fórmula estrutural plana, ou então eles serão isômeros espaciais, quando eu consigo defini-los, distingui-los separados a partir da sua fórmula estrutural espacial. Muito bem. No que diz respeito à isomeria plana, vem aqui comigo, perceba que eu noto que essa substância é diferente dessa simplesmente pela análise da fórmula estrutural plana. Eu percebo que essa substância é diferente dessa simplesmente pela análise da fórmula estrutural plana, eu repito. Eu noto que essa substância é diferente dessa simplesmente pela análise da fórmula estrutural plana. Muito bem. Entretanto, existem substâncias que nós só conseguimos distinguir, nós só conseguimos diferenciar as observando no espaço, observando-as tridimensionalmente. É o caso da isomeria espacial. Observe, esse composto à esquerda, ele é espacialmente diferente desse aqui. Perceba a posição dos grupos metil no mesmo plano, onde disse que esses compostos são do tipo cis. Observe a posição dos grupos metil agora em planos opostos, onde disse que esses compostos são do tipo trans. E você fatalmente já deve ter ouvido falar em gordura trans, por exemplo. Então, a nomenclatura gordura trans deriva desse fenômeno. Outra situação pertinente, recorrente nos últimos Enems. Observe essas duas substâncias, aparentemente iguais, mas não se engane. Perceba que a molécula à esquerda é uma imagem especular da molécula à direita. É como a minha mão esquerda é a imagem da minha mão direita. Elas são parecidas, mas não são iguais. E isso é uma característica importantíssima. Essas substâncias
que são parecidas, mas que não são iguais, elas interagem no organismo de maneira diferente, de forma que tanto a substância da esquerda ou a substância da direita, isso não importa, elas apresentam interações no corpo humano, em seres vivos, não precisa necessariamente ser no corpo humano, de maneira diferente. Uma situação pertinente, por exemplo, a da talidomida. Uma das formas da talidomida, ela tem ação abortiva, enquanto que a outra forma da talidomida, ela combate enjoos, tá ok? Elas têm ações diferentes. Da mesma forma, você vai ter, por exemplo, o ibuprofeno. Ele apresenta esse tipo de isomeria óptica. E no caso do ibuprofeno, que é o antitérmico, uma das formas é ativa e a outra não. Então, nessa conjuntura da isomeria óptica, é pertinente, é importante você lembrar que esses compostos, eles interagem no organismo de forma diferente, têm ações completamente diferentes. Tá ok? Então fica o recado de como se define isomeria plana, isomeria espacial e que peculiaridade elas apresentam. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro de Química Orgânica com o professor Wagner. Tá ok?